Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube e Twitter. Continuando nossas exposições sobre semiologia e semântica, né? Aqui nós temos um livro de linguística, Nova Gramática do Português Contemporâneo. Ela é de 2001, mas o original foi publicado é a 13ª edição, deve ser uns 13 anos atrás, 1903 para 11, 1998, mais ou menos, de Celso Cunha Lindenberg cita. Essa parte que nós fazemos, essa aqui é a análise técnica da gramática em si, com aqui adjetivos, substantivos comuns, emprego do artigo definido, substantivos comuns, essas coisas tudo, orações. O que nós chamamos a atenção é que a parte que nós falamos de semântica, ela é abordada como uma espécie de apresentação muito curtinha no início. Tem outras gramáticas, se não me engano, o Aurélio tem umas que tem uma análise mais aprofundada, né, da questão semântica dos discursos. Aqui é nos conceitos gerais, né, que ele vai abordar língua, discurso, estilo. Aqui já tem a discussão semântica atual. Um exemplo. Então vamos ler, aqui são 3 parágrafos curtos, 4. A linguagem é um conjunto complexo de processos resultado de uma certa atividade psíquica profunda determinada pela vida social que torna possível a aquisição e o emprego concreto de uma língua qualquer. A língua é um sistema gramatical pertencente a um grupo de indivíduos, expressão da consciência de uma coletividade. Discurso. Discurso é a língua no ato, na execução individual. E como cada indivíduo tem em si ideal linguístico, procura ele extrair o sistema idiomático que serve às formas do enunciado que melhor lhe exprima o gosto e o pensamento. Aqui no discurso é que está a semântica, que é a análise do significado, né, do que a pessoa quer transmitir. A distinção entre linguagem, língua e discurso, indispensável do ponto de vista metodológico, não deixa de ser em parte artificial. Em verdade, as 3 denominações aplicam-se a aspectos diferentes, mas não são opostos no fenômeno extremamente complexo que é a comunicação humana. A interdependência desses aspectos salienta Tatiana Slama Casaco ao escrever: a língua é a criação, mas também o fundamento da linguagem, que não poderia funcionar sem ela, é simultaneamente o instrumento e o resultado da comunicação. Por outro lado, a linguagem não pode existir, manifestar-se e desenvolver-se a não ser pelo aprendizado e pela utilização da língua qualquer. O discurso define-se como ato de utilização individual e concreto da língua no quadro do processo complexo da linguagem. Então é bem rápido, que aqui tem alguns outros gramáticos que eles fazem uma análise igual Saussure, né, fez. Mas Saussure tem um livro só para essa parte, para analisar a linguagem, o discurso, os símbolos, os significantes, significado. Agora vamos dar um exemplo, né, de discursos denotativos e conotativos. Denotativo, nós vamos dar um exemplo bem seco
e mais direto, um dos maiores é o discurso contido em uma receita de remédio, né? Então aqui, comprimido de 2,5 miligramas em embalagens com 20, 30, 60 e 90 comprimidos. É bem direto, está explicando o que é o objeto que ele está descrevendo. Ou então comprimidos de 5 miligramas em embalagem com 20, 30, 60 e 90 comprimidos. Cada comprimido de Novano, que é o remédio, a denominação do remédio, contém levanodipino. Falar isso aí para o povo, ninguém sabe. Isso aqui é um termo técnico, né? Apesar, assim, quem tem doença passa e vai tomar o remédio, já passa a conhecer, né? E recipientes, algas mistura para tornar firme o comprimido, né? Que tem crosscarmelose sódica, dióxido de silício, coloidal, óxido de ferro, amarelo e esterato de magnésio. Aqui, a eficácia do medicamento. Outra descrição técnica. Embora não tenham sido relatados casos de interações medicamentosas com uso concomitante de levanodipino com ácido acetil salicílico, nitratos, beta-bloqueadores, estatinas, inibidores de ECA, bloqueadores, as seguintes interações foram relatadas. O uso concomitante com bloqueadores de cálcio e beta-bloqueadores, como atenolol, pode causar hipotensão, redução da pressão, e aqui está explicando. Aqui vem todo um termo técnico, aqui já vem explicando, mas tem receita que não explica, umas muito rápidas, fala, causa hipertensão, causa espasmo muscular. O que é espasmo muscular? É um termo técnico para as câimbras, né? E agora vamos ver um discurso mais semântico, direto, né? Vamos ver um outro discurso aqui muito conhecido, né? Que são os discursos das cartas técnicas, né? Cartas de apresentação, etc. Carta, bilhete, mensagem, página 15. Aqui, abaixo assinado, alteração. Carta para encaminhar currículo. Isso aqui tem demais. São Paulo, 15 de fevereiro de 2000. Já vê que é um termo técnico. ABC Contabilidade Limitada para o senhor Antônio da Silva, Departamento de Recursos Humanos. Pelo anúncio publicado em jornal de 13 de fevereiro, tomei conhecimento de que essa conceituada empresa está à procura de um contador. Exerci essa função numa empresa de marketing direto durante 7 anos e atualmente trabalho numa escola. Considero-me preparado para ocupar a vaga anunciada e envio anexo o meu circular para a sua apresentação. Bem técnico isso aqui, né? Tem carta de apresentação quando você trabalhou numa empresa e está entrando em outra e precisa de uma referência, né? Muitas vezes conhecida também como carta de referência. Aí a empresa, você estava trabalhando numa empresa, arranjou um emprego melhor na outra e foi de comum acordo que você saiu, eu preciso de uma referência para me apresentar lá.
Aí fala, apresentamos o senhor Carlos Augusto Meira Sampaio, portador da CIRG tal, CPF tal. O senhor Carlos foi nosso analista contábil por 7 de fevereiro de 1993 a janeiro de 2000 e deixou de pertencer ao nosso quadro de funcionários por sua própria vontade, não constando em nossos arquivos nenhum ato que desabone a sua conduta, sendo um profissional competente, assíduo e de conduta irreparável. É uma carta técnica. Agora vamos ver uma carta conotativa, um discurso conotativo. Vamos pegar um trecho de Ciranda de Pedra da Lígia Fagundes Telles. E aqui vão ter 2 exemplos de discurso técnico e o discurso em si conotativo, né? É um trecho do romance, segundo se fala que nós vamos ler, ele é baseado na vida real, mas a pessoa floreia, né? Por um breve instante, ela ficou no topo da escada, acompanhando com o olhar inundado de luz um passarinho que rompera de dentro do cipreste e seguia reto em direção ao céu. Um impulso de alegria sacudiu-a. Emotive, lembro, né, de emotive meaning, né, o significado emotivo. E atirando a cabeça para trás, desandou a correr pelo gramado, dando voltas e mais voltas até cair atordoada. Riu-se tampando a boca. Conrado, agora é meu vizinho, lembrou-se. Meu vizinho, disse em voz alta. Aqui está o que os ingleses, acho que é um escritor britânico chamado Conrad, que foi citado por Humberto Eco, né, quando ele coloca a conotação, se não me engano, depois vamos ver. E ele é que fala de discurso cognitivo, que você quer transmitir uma cognição, conhecimento, e emotive meaning, discursos que querem transmitir principalmente uma emoção. Aqui dá para se ver isso. E aqui no comentário já tem um discurso técnico em cima do discurso, um discurso denotativo em cima desse livro, né? Fala, Ciranda de Pedra é um romance modernista realista. Isso é baseado na vida real. É também um romance psicológico, pois aprofunda-se em questões interiores do próprio personagem. A própria evolução da narrativa repousa em um mínimo de ações e se desenvolve principalmente no nível psicológico, a partir de várias revelações de forte impacto para a protagonista. Aqui já um discurso denotativo em cima do conotativo, né? Nós temos também a Carolina de Jesus, que ela escreveu um livro em que ela quer ser direta, mas ela acaba mostrando o seu sentimento. Quando mistura, ela quer ser um discurso denotativo, relatar a vida, quarto de despejo, é relato de uma favelada, diário de uma favelada, o diário é para ser o relato diário, separar com o ocorrido, mas aí quando ela coloca, eu estava, em 8 de julho, eu estava indisposta, deitei cedo, despertei com a algazarra que fazia na rua. Não dava para compreender o que diziam, porque todos falavam ao mesmo tempo e eram muitas vozes reunidas. Vozes de todos os tipos. Eu queria levantar para pedir que deixasse o povo dormir, mas percebi que ia perder tempo. Eles já estavam alcoolizados. Leila deu show, e os seus gritos não deixou os vizinhos dormir. Às 4 da manhã comecei a escrever. Quando desperto, custo adormecer. Apesar que ela está querendo ser um discurso direto, né, denotativo da situação, quando ela coloca esses sentimentos que ela tem de angústia com barulho, angústia com a filha, já se forma um discurso conotativo dentro desse emotive mínimo. Então aqui é para diferenciar os discursos
E isso tem nos relatos dos jornais, tem jornais que têm os seus âncoras, que ficaram famosos, né? Porque eles conduzem, emitem uma opinião, aquela opinião dele, muitas vezes são opiniões conotativas, né? Alguma opinião de desagrado são conotativas, não são denotativas do jornal. Do jornal é só aconteceu isso. Quando ele fala que desgraça que aconteceu, ou que leviandade desse político, aí já é um discurso conotativo que emite um emotive meaning, uma sensação emotiva diante de um fato, isso televisivamente, né? Também tem aquelas reportagens que pegam, vão entrevistando, aí no final tem-se aquele discurso é um discurso conotativo, geralmente no início, na abertura e no final, procura um modo de impactar a plateia, os ouvintes, né, para prender a atenção e, lógico, aumentar a audiência dos programas daquela emissora, daquele canal, daquela página da internet. Então é isso, finalizando, como finalizamos a questão da semântica, finalizando uma questão conotativa e denotativa. Boa tarde.